Fala galera, aqui é o Thiago dos Reis. Eu vim falar sobre a ajuda humanitária que o Bolsonaro quer enviar à Venezuela, a mando do Trump, claro. A gente sabe que essa ajuda humanitária à Venezuela é só para ajudar os Estados Unidos a criarem uma guerra lá para roubar o petróleo da Venezuela. É só isso que eles querem, roubar o petróleo. Um país como o Brasil, que tem vários problemas de miséria e de fome, não deveria ficar mandando toneladas, centenas de toneladas de alimento para outro país. Deveria mandar para os pobres do Brasil. Você sabe quantos brasileiros morrem de fome? Sabia que tem mais de 5 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria? E desculpa, mas o Brasil não é uma Suíça ou uma Noruega para ficar ajudando os outros países. Primeiro a gente tem que ver o que acontece no Brasil, depois o que acontece no exterior. O Brasil não é um país rico que tem para sair dando para todo mundo, não. Não tem. Não, o próprio Bolsonaro que falou Brasil acima de tudo. Cadê o Brasil acima de tudo? Para ele é Trump acima de tudo. O Donald Trump manda, o Bolsonaro faz. O Bolsonaro é um bom soldado, soldado do Trump. E como bom soldado, ele obedece. O Bolsonaro só sabe obedecer às ordens que os Estados Unidos dão a ele. É isso que acontece. E quem paga é o povo brasileiro. As fotos ao lado são todas de 2019, todas no Brasil. Como você pode ver, o Brasil é um país que tem muita miséria ainda, que tem muita pobreza. As pessoas não veem isso porque elas moram em cidades grandes ou elas têm água limpa saindo da torneira delas, mas tem milhões de pessoas no Brasil que não têm saneamento básico. Isso quer dizer, elas abrem a torneira e não sai água limpa. Ou sai água suja ou não sai nada. Tem milhões de brasileiros que não têm energia elétrica sequer. O Brasil é um país que vinha melhorando nos últimos anos, mas que passou a piorar de 2 anos para cá. O Brasil já entregou todo o petróleo. A gente entregou todo o petróleo do nosso país de graça para os americanos. E livre de imposto. Quer dizer, eles podem vir no Brasil, pegar todo o petróleo, levar para o país dele e eles não pagam nem o imposto de exportação. É como se fosse o território deles. Vai lá, pega o petróleo e leva para casa. Tudo de graça. Foi vendido por um valor 300 vezes menor que o valor de mercado. Foi assim que a gente deu o nosso petróleo para os americanos. Já a Venezuela não. Ou o Trump, com a ajuda do Bolsonaro, que é o cachorrinho de estimação dele, faz uma guerra, ou ele não vai pegar o petróleo. E é isso que eles querem, é o petróleo. Porque se eles quisessem ajudar alguém, ajudava o Haiti, que está cheio de pobreza e gente morrendo lá, e é do lado dos Estados Unidos. Ajudava os países africanos, não ia para a Venezuela. É por isso que eu fico indignado quando o nosso governo envia centenas de toneladas de alimentos para a Venezuela. Aí tem gente que diz, mas o PT deu dinheiro para a Venezuela, para Cuba e para os comunistas. O PT não deu nada, o PT emprestou. E eles pagaram com juros e deu lucro ao Brasil. Ninguém deu nada. Bolsonaro tá dando, tá cheio de brasileiro morrendo de fome e ele tá dando para a Venezuela que nem quer aceitar. Ele tá insistindo numa coisa que o país que vai receber não quer aceitar. Os venezuelanos estão passando fome. É problema deles, a gente tem o nosso problema. Antes de você olhar para o jardim do vizinho, você corta a sua própria grama. A gente tem que resolver os nossos problemas. O Bolsonaro foi eleito com o mantra Brasil acima de tudo. Não é Brasil acima de tudo? Não é Venezuela e Trump acima de tudo. Não dá para defender, não dá para defender o Bolsonaro nessa. E se o Trump quiser ajudar a Venezuela ou quiser ajudar alguém, ele que se vire. O país dele é rico, é o país mais rico do mundo. Manda lá para a Venezuela, não vem pedir a nossa ajuda. O Trump tem os Estados Unidos, tem o exército deles, tem o que quiser, ONGs. Envia, Trump. Não vem pedir a nossa ajuda que a gente está cheio de problema aqui. Não é nosso problema. O que o Brasil ganha com isso? Nada. O Brasil já deu todo o petróleo de graça para você, agora pega e não enche o saco. Agora o Brasil talvez entre numa guerra, vai morrer um monte de gente inocente para ajudar o Trump a roubar o petróleo do país. Desculpa, mas não dá. Não dá. Se você quiser ajudar na oposição contra o Bolsonaro, começa curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Porque fortalecendo a esquerda no YouTube, que é uma arma muito poderosa, a gente ajuda na luta contra a direita. É facinho, só se inscrever. Até a próxima.